Graças a Deus. Olá, todos os irmãos, você que acompanha o nosso canal no YouTube, O Mensageiro. Eu sou o pastor William Paixão Cavalcante. Aí está o meu WhatsApp, é o 66 9927 6586. Se você deseja entrar em contato comigo para fazer uma pergunta ou até mesmo esclarecer um assunto. E nós estamos estudando sobre as 7 eras da igreja. É uma série de estudos que nós estamos estudando sobre esse tema. Agora, irmãos, amados, você que nos acompanha, nós precisamos entender que o Velho Testamento é exatamente uma sombra do Novo Testamento. E tudo aquilo que aconteceu com a noiva de Israel, com o povo de Israel, está acontecendo hoje com a noiva gentílica. Os tipos não falham. Então, para nós entendermos acerca das 7 eras da igreja, nós temos que entender as dispensações, tanto a dispensação judia como a dispensação gentílica. E o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, na mensagem José, encontrando seus irmãos, o profeta nos mostra a perfeita tipologia do caso de José com o caso de Jesus. E antes de nós entrarmos propriamente nas 7 eras da igreja, eu queria abordar este assunto com vocês, porque se você não entender o tipo de José com Jesus, você não entenderá o Apocalipse, você não entenderá como Deus tratou com os judeus e como Deus está tratando com os gentios. Vejamos aqui, eu separei 7 comparações para você entender a tipologia entre José e Jesus. Ali tratava-se de uma sombra. José era um tipo de Cristo, perfeito de Cristo. Ali está, vamos ver. Você encontra aí no livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, você encontra ali a história de José do Egito, né? Que foi para o Egito. Agora veja a primeira comparação. José tinha 12 irmãos. Jesus tinha 12 apóstolos. Agora, por que José foi rejeitado pelos seus irmãos? Porque ele era espiritual, ele tinha sonho, ele sonhava com os seus irmãos, se curvando com os planetas, e ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Agora veja, Judá sugeriu a venda de José por cerca de 28 moedas de prata. Foi Judá, para evitar, que matassem José, que os outros irmãos matassem José. Judá achou que estava fazendo um meio termo, uma obra melhor. Então ele sugeriu a venda de José, seu irmão, aos egípcios por cerca de 28 moedas de prata. E Judas, veja até o comparativo no nome, só falta um S, e o acento. Judas vendeu Jesus por cerca de 30 moedas de prata. E Judas era um revolucionário, ele achou que estava fazendo um bem. Ele achou que ele vendendo Jesus, o povo de Israel ia se levantar contra o romanismo. Então Judas, na interpretação de Judas, ele achou que estava causando uma revolução. Mas a maneira de Deus para livrar Israel do pecado, do jugo romano, não era uma revolução, mas sim o Calvário. Então Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata.
Veja, José, quando foi vendido, antes de ser vendido, ele passou cerca de 3 dias naquele buraco aonde os seus irmãos o jogaram. Ele passou 3 dias ali. Veja que o nosso José, Jesus, passou cerca de 3 dias na sepultura. O mesmo tipo, José, Jesus. Agora veja aqui o quarto tipo. José foi condenado com 2 criminosos, o copeiro e um padeiro. O copeiro foi para o palácio com José e o padeiro morreu. Veja, Jesus foi condenado com 2 criminosos, um ladrão na direita e o outro ladrão na esquerda. O ladrão da direita foi para o palácio, ou seja, foi para o paraíso com Jesus. E o ladrão da esquerda morreu e foi para o inferno. A quinta comparação: após a rejeição dos seus irmãos, José foi enviado para salvar os gentios. O Egito, irmão, está entre os gentios, é gentílico, o povo gentil, egípcio é gentil. Então, após a rejeição de José pelos seus irmãos, ele foi salvar o Egito da fome. Lembre-se que ele interpretou o sonho de Faraó e Faraó colocou ele sobre todas as pessoas, que quando José vinha a público, todo joelho se dobrava a José. José era além de todas as pessoas. Agora, após a rejeição do povo de Jesus, ele veio para o que era seu, o povo dele, e os seus não o receberam. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São João capítulo 1. Após a rejeição do povo de Jesus, ele veio salvar os gentios. Não é maravilhoso, irmãos? Sexto comparativo aqui. José se casou com uma esposa gentílica. Olha só, quando José foi para o Egito, ele se casou com uma esposa gentílica. Veja, Jesus, ao ser rejeitado pelos judeus, se casou ou está noivo para se casar com uma noiva gentílica. Veja, meus irmãos, os tipos não falham. Agora veja o sétimo comparativo. Antes de José se revelar aos seus irmãos, que vocês sabem que os irmãos vieram comprar comida ali no Egito, e antes de José se revelar aos seus irmãos, ele requer o irmão Benjamim, que tinha nascido após a sua partida. Então José queria conhecer o remanescente de Israel, porque quando José foi vendido, então aquele tempo que ele esteve no Egito, nasceu mais um irmão dele, né? E era Benjamim, e ele aprisionou seu irmão e pediu para que eles trouxessem Benjamim. E quando eles trouxeram Benjamim, que estavam todos os judeus reunidos, então ele se revelou a eles, ele se deu a conhecer a eles, ele mostrou para eles que ele era o seu irmão José, que estava naquela posição. Agora veja que Jesus, ao conhecer os seus irmãos judeus, a se dar a conhecer aos judeus, então ele vai ajuntar o remanescente de Israel, que são os 144 mil, que é o remanescente que nasceu depois do Calvário, depois do tempo
que ele está tratando com os gentios. Lá em Israel nasceu um remanescente que são 12.000 de cada tribo. Então Jesus vai reunir essas 12 tribos, o Benjamim, que são os 144.000, e ele vai se revelar para eles, porque, irmãos, os judeus ainda não receberam o Messias, eles ainda estão esperando o Messias, eles ainda estão orando lá em Jerusalém, como nós vemos aí neste vídeo, que eu vou mostrar para vocês, eles ainda estão no muro das lamentações ali, clamando pelo Messias, esperando o Messias. Eles não receberam o Messias, e eles não recebendo o Messias veio tirar uma noiva gentílica, que somos nós. Após ele tirar essa noiva gentílica, então veja que quando José foi se revelar para os seus irmãos, a sua esposa não estava ali, naquele meio. A sua esposa gentílica estava no palácio de Faraó, e José veio sozinho para se revelar com os seus irmãos. Que tipo é esse, irmãos? Após o arrebatamento, Jesus vai arrebatar a sua esposa, a sua noiva gentílica, e levá-la para o palácio de Faraó, levá-la para a glória, deixar ela lá na glória, guardada, segura, e ele voltará para se dar a conhecer aos seus irmãos. Eles vão perguntar para Jesus: que feridas são essas nas suas mãos? E ele responderá: eu as consegui na casa dos meus irmãos. Eles mesmo eles quem feriram o Messias, mas eles feriram, o Messias foi ferido para que nós, os gentios, tivéssemos direito à salvação. Então, meu irmão, o Velho Testamento é a plenitude dos judeus. Ali no Calvário, no meio da 70ª semana, o Messias foi tirado. E a partir do momento da rejeição dos judeus, abriu-se ali no Calvário um parêntese. Ali abriu-se as 7 eras da igreja. Ali começou a dispensação gentílica, aonde Jesus veio tirar uma noiva gentílica. E após ele terminar com esta noiva gentílica, ele terminar as 7 eras da igreja, ele arrebata esta noiva gentílica e ele vem salvar o remanescente, ele vem se apresentar ao remanescente, porque a dispensação judia, ela não terminou. Ali abriu-se um parêntese para que Jesus viesse salvar os gentios. E após ele retirar a noiva gentílica, ele volta para terminar os 3 anos e meio, que é o restante do ministério de Jesus, através das 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Ele volta para complementar a dispensação judia. Meus amados, nós continuaremos com esse estudo logo mais. Que Deus os abençoe. Se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu joia se gostou, mande um WhatsApp para nós, uma pergunta. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.